João Gabriel de Lima. João Gabriel, boa tarde para você e bem-vindo à CBN, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Fernando. Feliz Natal. Igualmente, João Gabriel. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no que foi 2016 com relação à política. Olha, não foi fácil, hein? Que ano, né? Que ano, João. A gente deu uma retrospectiva essa semana. A nossa foto de capa é uma foto de um rosto e de uma luva de boxe. A luva de boxe dando um soco no rosto, né? E a gente chama, o título que a gente está usando é O Ano que Nos Acertou em Cheio. E esse foi realmente um ano que foi uma sacudida aqui no Brasil, em todos os brasileiros. Mas a gente quer olhar um pouco isso por um lado positivo, que foi o ano que a gente caiu na real. Foi o ano que a gente, de uma certa maneira, descobriu a verdade sobre várias coisas, né? E a gente pode pegar, eu acho que os dois principais acontecimentos do ano aqui na política e economia brasileira são a Lava Jato, né? Sim. E a crise econômica que afetou todos nós, né? A crise a gente pode olhar, quer dizer, a gente teve uma inflação alta, a gente teve desemprego como há muito tempo não tinha no Brasil, a gente teve uma recessão como nunca antes houve no Brasil antes, em duração, intensidade. Agora, se você olhar bem, foi o momento que a gente descobriu uma verdade que estava meio escondida, que é o fato que o Estado brasileiro está quebrado, né? Desde 2012, 2013 mais ou menos, o governo vem gastando mais do que arrecada, entrou-se em recessão, e essa verdade ela foi um pouco escondida da gente na campanha eleitoral de 2014, né? Tanto que a presidente se reelegeu, mesmo com todos os problemas econômicos. Então a gente pode olhar para 2016 como o ano que a gente sentiu o efeito da crise, né? O soco na cara aí da capa da época, mas por outro lado também é um ano em que começou a se discutir no país como resolver essa questão da crise econômica. Existem várias soluções aí na mesa que estão sendo discutidas aí pelos representantes do povo, né? Pelos deputados e senadores que nós elegemos. Como o teto de gastos, que foi aprovado, é uma delas. A reforma da Previdência, o que dentro da reforma da Previdência vai ou não ser aprovado, porque isso ainda vai ser discutido pelos senadores e deputados. Mas independentemente da solução ser essa ou aquela, eu acho que a gente soube a verdade, que o nosso Estado está quebrado e precisa resolver esse problema de contas públicas, e nós vamos combater isso, até porque quando você tem esse desequilíbrio de contas públicas, quem sofre mais é a população mais pobre, né, com desemprego, com juros, etc. E eu acho que a segunda coisa é a Lava Jato. A Lava Jato também a gente caiu na real de uma coisa que a gente já sabia há muito tempo, que tinha muita corrupção política. Só que também é a primeira vez no Brasil em que você tem uma investigação realmente profunda a respeito disso, né? Você tem essa equipe da Lava Jato, que pode ter cometido seus exageros ao longo do ano, mas de uma maneira geral é uma novidade muito positiva para o país, porque é uma equipe que estudou lá fora, são procuradores que estudaram lá fora, sobre como desvendar crimes que envolvem lavagem de dinheiro, remessa de dinheiro para o exterior, que é uma coisa muito complicada. E a gente teve várias prisões, várias delações e tal. Então, novamente, a gente tem um lado negativo, que foi toda a turbulência que a gente teve no Brasil, mas a gente tem um lado positivo. Está se combatendo a corrupção, está se prendendo os corruptos, está se prendendo tanto políticos corruptos quanto os corruptores, que são empresários importantes, e isso é um fato positivo, né? E por último, eu acho que a gente teve esse estresse aí, que é muito causado pela Lava Jato, entre os poderes legislativo, executivo, judiciário, toda essa briga que a gente viu, que algumas pessoas chamam pomposamente de crise institucional, o que não é verdade. A gente não tem uma crise institucional no Brasil. Não. É um atrito comum, sempre teve, sempre vai ter em menor ou maior nível. Exatamente, um atrito que faz parte, eu usaria dizer, da democracia, né? Teve um fato interessante nesse ano, que na Itália, que é uma democracia muito mais complicada que a nossa, né? Com muito mais atores, brigas, partidos e tal, o primeiro-ministro Matteo Renzi, que é um bom primeiro-ministro, fez um bom governo, ele tentou passar uma lei para diminuir os poderes do legislativo, com plebiscito, voto popular, né? E ele não conseguiu, porque essa é a nova realidade. A democracia hoje, ela é muito mais complexa do que era no passado. É normal você ter embate entre os poderes, é normal, e ainda tem novidades, né? Você ainda tem gente nas ruas protestando, você tem redes sociais, que eram coisas que não tinha antigamente. Então eu suspeito,
e lamento dizer para quem acredita em crise institucional, que esse é o padrão daqui para frente. A gente tem que aprender a conviver com isso, a gente tem que aprender a negociar. Os nossos governantes do executivo têm que aprender a negociar com o legislativo tem que aprender a se submeter às regras do jogo que o judiciário fica monitorando o tempo todo. Isso é democracia, vai ser assim daqui para frente, e eu espero que a gente tenha uma democracia cada vez melhor, cada vez mais plural, cada vez mais madura, e o legado que a gente pode, uma coisa que a gente pode buscar, na verdade, é dentro dessa maturidade a gente elevar o nível da discussão, debater as propostas importantes para o país, sem todos esses xingamentos que a gente vê nas redes sociais, né? Isso é muito legal. Tem 2 pontos que eu acho interessante. Essa questão da verdade é o teor de várias conversas que eu tenho com pessoas, lá num táxi, com pessoas aí em qualquer lugar. E muita gente reclama do seguinte: nossa, muita corrupção, é um absurdo, onde vai parar? E eu sempre vou com o seguinte discurso: é melhor assim, é melhor a gente saber, é melhor descobrir, saber a verdade e combater. Então tem muita gente que fala assim: tá muito ruim. Não, tá bom, porque agora a gente tá sabendo que a gente tá tirando toda aquela nuvem que tinha, que pairava e que ninguém sabia de nada. Eu também dou um apoio para tudo isso. Tem que vem a verdade. Eu concordo com você inteiramente, Fernando, e até citando alguém que também concorda com a gente nesse assunto, eu recomendo um pouco a leitura do artigo do Eugênio Butti na época dessa semana. Que é exatamente sobre a verdade, E ele até diz: eu não falo aqui da verdade metafísica, da verdade transcendente, da verdade divina. Eu falo apenas da verdade dos fatos, a simples, pequena e boa verdade dos fatos. Quer dizer, é isso que o brasileiro quer. Se tem político roubando, ele quer saber quanto está roubando, quem está roubando, e quer que essa pessoa seja punida. E se você tem um desequilíbrio fiscal, se o cara está desempregado e se o cara está sofrendo com a inflação, ele quer saber por que isso está acontecendo, que é pelo fato de que o governo gasta demais. Então ele quer saber como é que estão as contas públicas e quer saber o que o governo vai fazer para resolver isso. Então eu acho que verdade, eu acho que é a palavra que a gente pode desejar como presente de Natal para todos os brasileiros, inspirados aqui no artigo do Eugênio. Legal, e a gente nunca falou, né, João, a gente nunca falou tanto de política como agora. A gente sempre fala assim: o brasileiro só fala de futebol, nada contra o futebol, adoro futebol. Mas como é bom estar em todo lugar e tá todo mundo discutindo política, né? Eu acho isso muito interessante. Há pouco tempo atrás, lembre que há 3 anos atrás os brasileiros não sabiam o nome dos ministros do Supremo. Exato, né? Todo mundo sabe. Um dia eu estava ouvindo o rádio e tinha um humorista imitando o Lewandowski. E isso eu estava ouvindo o rádio num táxi, né? O taxista falando: olha, Lewandowski, olha que interessante. Quer dizer, hoje todo mundo sabe quem é o Lewandowski, quem é o Celso de Mello, ou quem é o Renan, quem é o Eduardo Cunha, todo mundo sabe quem são os políticos. Isso eu acho um grande avanço. É isso. Perfeito. Bom, vamos lá, vem aí 2017. João, muito obrigado pela participação, bom Natal para você e para toda a sua família. Para você também, um 2017 com mais verdade para todos. É isso aí. João Gabriel de Lima, diretor de redação da revista Época. E olha como é bom a democracia. E aí chega aqui o Miguel, nosso ouvinte. Olha, desculpe discordar um pouquinho, mas acho que o STF, querendo fazer um acordo político, é gravíssimo. Ele sugere aqui até a saída da ministra Carmen Lúcia. Ok, é o seu ponto de vista, está divulgado aqui, está registrado aqui. Obrigado pela participação, Miguel. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já.